episódio de Mayou no Tsugai no Yumi. E o capeta em forma de guri voltou. O episódio começa com alguém falando com o seu guarda-costas, dizendo que ele vai te dar uma folga, pois um familiar meio que desmaiou. E esse alguém é o Seth. Na escola, meio que o Zoe visita meio que a Cici, que tá visitando a Lucy desmaiada. E ela não acorda há 10 dias. E a Cici meio que pensa que é melhor não falar que ela tem mana sobrando ao ponto de compartilhar. E a Cici espera que a Lucy esteja bem. E o Elias: você diz isso todo dia. Cici fala para Elias que eles não sabem do porquê que a mana desapareceu nela. E o Elias pergunta: o que é se preocupar? E a Cici fala que é como se a cabeça, os órgãos ficassem agitados e ficar só pensando em coisas ruins. E isso dá medo. E o Elias: é como aquela sensação quando você não acordava e não fazia nada. E aí, Cici: ir. E meio que a Cici fala pro Elias: olha, você e Lucy têm papéis muito diferentes. E o Elias: eu sei. E nisso temos flashback pós o acampamento, onde meio que a Cici devolve a outra metade do Elias, que se perguntava o que aconteceu com o cabelo dela. E ele fala que ela se colocou em grande perigo e que é no melhor ela ter pensado e procurá-la sozinha. Mas como maga, não foi uma péssima decisão. E também, além disso, teve o evento do braço de dragão. A Cici fala que é como se ela tivesse ouvido uma voz de um lugar profundo. E aí, que meio que depois disso, a Cici, ainda no flashback, procurou Joseph, que responde assim: é por isso que me procurou? Boa noite! E a Cici só procurou por ele porque ele tem essa experiência de ter outra pessoa na cabeça dele. Joseph pergunta de quem acha que é essa voz. E a Cici responde que é algo ruim. E o Joseph fala: você tentou parar algo que queria te matar. E isso é algo ruim. Cici fala que ela não queria ter ido tão longe, mas meio que só tinha essa opção, e aquilo falou isso. E o Joseph fala: você só pode sentir culpa porque sobreviveu. Mas não acho que hoje você morreria tão facilmente. Cici pergunta se foi a voz do dragão. Joseph fala que, sei lá, mas algo é certo. A voz veio dentro de você, enquanto ele sorri maleficamente. Gente, em cada episódio o Joseph vai me dando um pouco de medo. Porque, né, ele é o Joseph. Joseph meio que pensa que a Cici ouviu a voz de um dragão enlouquecido que amaldiçoou um humano. Sentiu o seu passado e viu a fonte da malícia e a miosidade. Guiado por uma voz, descobriu o que é ferir alguém. Se agora sabe o que é apontar as garras para alguém, não adianta o que faça, jamais voltará a ser como antes. É o capeta, não tem como. Voltando ao presente, o Elias fica surpreso que a Cici perguntou ao Joseph, mesmo que ele seja o seu mestre. E meio que ela fala que ela precisava de alguém que entenda do assunto. Bom, chega o Seth. E meio que ela pergunta o que ele faz aí. E meio que ele fala que soube que um familiar desmaiou. Aí chega a enfermeira da escola. E meio que o Seth fala uma coisa bem curiosa. Como vai a irmãzinha dele? Sim, a Lucy é a irmã do Seth. A Cici fica surpresa, principalmente porque elas são colegas de classe. E o Seth avisa que a Lucy é uma pessoa difícil, mas ela espera que eles sejam amigas. Assim que o Seth entra com a enfermeira para saber qual é a condição da Lucy, meio que a Cici vê que a Lucy tá tendo pesadelos. Bom, a Cici faz o que qualquer pessoa faria, que é pegar um paninho pra colocar na cabeça dele com água. Só que nesse caso ela brilha. E meio que a Cici vê um bando de gente morta, ensanguentada, e ela vê a jovem Lucy. E depois desse vislumbre, a Lucy acorda. E a Lucy, assim que vê o Seth, meio que ela fala: não, eu não quero um perdedor como você se preocupando comigo. Mas claro que a Lucy ia desmaiar de novo. Então o Seth decide ficar com ela por mais uma hora. Depois a Cici vai se perguntando o que foi aquilo. Aí ela sente cheiro de laranja e lavanda, que talvez seja da Filomena, só que a Cici se depara com um bando de areia negra. E meio que a Filomena fica
surpresa que a Cis anotou. Bom, a Filomena fala que ela tá usando ainda o purpurine e o chá tá ótimo. E a Filomena pergunta pra Cis por que ela dá tanta atenção a ela. E nem a própria Cis sabe. Mas só sentiu vontade de falar com ela. Então a Filomena meio que pela primeira vez arranja coragem e fala que ela não é tão boa em falar com os outros. E se estiverem a sós, meio que tá tudo bem. Bom, a Filomena se despede, usa sua areia negra e aparece o Ryan e o Isaac. Bom, os dois perguntam o que aconteceu com a Lucy. E a Cis fala que ela acordou, mas ficou desmaiada de novo. Enquanto isso, meio que tem um cara brigando porque alguém usou um livro do Depósito dos Livros Proibidos e que provavelmente foi usado e fizeram experimentos. E meio que a gente vê a estante vazia do Testamento dos Canamagos e só tem pó e foi colocada com falso. E só tinha um fiozinho de cabelo aí. Daí temos a reunião dos professores, que estavam reunidos pelo mesmo motivo. O Testamento de Canamargos, que acreditam-se que foi colocado nos últimos dias por um falso. E dizem que é só dar um efeito se der uma lida no conteúdo. E nem os próprios bibliotecários sabem o que tem dentro do livro. Bom, Elias levanta a mão e fala: ah, eu já li esse livro antes. E o Torrel fica: cara, não! Bom, o Elias fala que obteve para algumas ideias, mas ele devolveu sem pô-la na prática. E o Torrel? Pelo menos ele não tá mentindo. E ele fala que pode colocar a vida de um ser vivo em risco, descobrindo formas de roubar a força vital e mana dos outros, como criar imortais ou destruí-los, como trazer mortos de volta à vida, sendo um conteúdo perfeito para magia sombria. E o Elias só leu isso porque era intrigante, mas para ele não era tão necessário. Bom, a diretora agradece, dizendo que o Elias foi de grande ajuda e vão continuar suas investigações de modo integrado. E dado que isso afeta os humanos, tem grandes chances de que incidentes podem acontecer. E ela quer que todo mundo fique atenção. E todo mundo: sim! A diretora: ei, não tô animada assim! E também, sobre o resto do livro falso, tinha um fiozinho de teia de aranha especial misturado com todo o livro. E eles se questionam: será que foram os Websters? Talvez as aranhas? E a diretora fala que pode ser possível. Então a diretora fala para todo mundo manter isso e cuidado para não chegar nas orelhas da Lucy. E que eles precisam ser bem mais cuidadosos. Assim que saiu, Elias pergunta ao Torrel o que são as aranhas de Websters. E quando o Torrel ia explicar, aparecem os outros professores. Um deles é um quadrúpede chamado Semel, que dá as boas-vindas ao Elias. E o coitado do Elias fica tudo curadinho. E todo mundo fica impressionado quando ele mostra sua verdadeira forma. E todo mundo: nossa, são ossos! E o Torrel fala: olha, ele ainda não sabe sobre as aranhas de Webster. Então todos os professores, incluindo o Torrel, explicam o que é essas aranhas. Bom, a tragédia de Websters poderia ter acontecido com qualquer um daí. A família Webster vivia duplicando livros mágicos e os produzindo, que eram famosos por ser exatamente como os originais, que eram famosos pelas aranhas que as criavam. E as páginas eram feitas por essas teias. E 8 anos atrás, todos da família, excluindo uma, foram assassinados. E ninguém sabe quem foi. A sobrevivente é a Lucy, mas todas as aranhas foram roubadas. Há rumores que há um espião, mas nada é concreto ainda. O filho mais velho, que ia dar os negócios, não tinha aptidão de magia para controlá-la, então foi expulso de casa, que nós sabemos que foi o Seth. E o Elias já meio que começa a entender tudo. E todos os professores: nossa, ele é muito decente. E o Elias vê que as pessoas daqui meio que não se incomodam com alguém como o Elias. Por exemplo, com a aparência, mas o Semel fala que isso é normal. E o Semel tá certo que o Elias vai gostar de ficar aí. E meio que o Semel pesquisa sobre feitiços e som. E meio que o Torrel, percebendo a curiosidade do Elias, e fala: por que não faz amizade? E o Elias pensa: amizade se fala muito dos seus amigos, mas não entendo bem o que é isso. Torrel fala que os amigos são bem mais especiais, não que ele tenha muitos. E ele pensa: tá, que tal você virar amigo? E o Elias: com você eu passo. E nisso vemos o Semel passeando
atingido por um livro, que com certeza é o testamento. Bom, à noite, Lucy finalmente acorda e ela vê o Seth dormindo. A Lucy vê que o cara tá com olheira e ainda trouxe um presente pra ela. Mas ela fala, não, eu sei que ele me odeia. E enquanto isso, o guardinha meio que tá esperando meio que o Seth. E o cara é literalmente sequestrado por um outro, que enfia uma garra bem no meio do seu peito. E que o lança meio que para debaixo de um rio. E meio que parecia um lobo e meio que o episódio termina com esses dois lobos indo atrás dele e limpar. Bom, esse episódio esclarece mais dessa treta dos Websters, que meio que rolou um massacre, meio que a Lucy pode ter virado amargurada por conta desse massacre e talvez inventando irmão por conta disso, por conta da sua alta versão. Temos a Filomena desenvolvendo uma amizade com a Cici e um pouco mais do capeta em forma de guri agindo. E no próximo episódio teremos porradaria. Esse foi o episódio 9 da segunda temporada de Mahou no Tsugai no Yumi. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu mando um beijo e fui.